vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
Irmãos, a paz do Senhor. Hoje é o primeiro domingo do mês de agosto. Nós estamos estudando o preparo da igreja para o arrebatamento. O nosso assunto continua o mesmo, só que agora no livro de Apocalipse. E o nosso texto básico é Apocalipse capítulo 1 e João capítulo 2. Nós queria que vocês se apresentassem. Pastor Tiago Lavinas, recém-ordenado, né? Prazer, meu nome é Tiago Lavinas, recebi a bênção, fui ordenado segunda-feira agora na igreja da Ilha do Governador, né, que nos marcou muito. E agora estamos aqui aguardando o Senhor para onde iremos. É uma alegria estar aqui participando do programa. Nossa irmã Maria Aparecida. Meu nome é Maria Aparecida e sou da igreja do Flamengo. Flamengo. Cristiano, terceira vez que ele vem com a gente, ou quarta vez? Quinta vez aqui. Quinta vez. Em nome de Jesus, uma alegria estar aqui com Que bom. Cristiano e CML. Isso, do Leme. Gustavo? Eu sou Gustavo Souza, também sou aqui da igreja do Leme. Eu estou aqui a terceira, quarta vez, não é isso? Estamos aí. Bem, a primeira pergunta nossa, queria que você fizesse, Gustavo. Amém. Mudar um pouquinho a rotina nossa do programa, Muito não é isso? bom, vamos lá. A primeira pergunta fala assim: nós temos aprendido sobre o espírito de profecia e como foi utilizado por João para escrever o livro de Apocalipse. Isso mostra o compromisso do escritor com a verdade absoluta e o grande projeto da igreja. Lendo a descrição de João do primeiro milagre de Jesus, em João, capítulo 2, nos versos 1 a 11, cite 3 expressões que mostram que ele descreve a história da igreja como o mistério. Amém. Nós temos aí, Gustavo, alguns vídeos que nós vamos ver. Eu vou relatar primeiro os vídeos, um por um, depois nós vamos item a item, tá? Nós temos o primeiro vídeo do ungido Renato, de Belo Horizonte, a jovem Gabriela, de Passos, Minas Gerais, Lorena, de Londrina, Thales, de Natal, Brian, de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, e aqui de pertinho nós, né, o Milton, lá de Copacabana. Nós vamos assistir os vídeos, vamos voltar fazendo comentário item a item, né, das expressões. Se vocês tiverem alguma expressão que não foi citada no padrão do presbitério, a gente pode colocar. Amém? Vamos começar então. Na expressão o segundo vinho. O mistério aqui é que o segundo vinho fala do derramamento do Espírito Santo, preparando a igreja para o arrebatamento. No primeiro vinho, que foi o Pentecostes, a igreja que estava entrando no mundo, ela tinha uma mensagem: Jesus está vivo. E agora no segundo vinho, que é o momento da saída da igreja, ela reafirma essa mensagem: o Senhor Jesus está vivo. E ela completa: em breve ele voltará. A todos, a paz do Senhor. Bem, irmãos, nós vimos aí o vídeo do Renato, ungido lá de Belo Horizonte. Pastor Tiago, o que você pode nos ajudar com relação à resposta do companheiro? Eu achei muito boa a participação dele. Assim, dentro da fala dele me chamou muita atenção quando ele fala do primeiro vinho. E assim, a gente pode até abordar mais, né? Porque ele fala que o primeiro vinho, ele teve o seu papel, ele teve a sua importância, mas aquele primeiro vinho está relacionado a uma igreja que ela recebeu um poder para sair e dizer: olha, Jesus está vivo. Então isso é muito marcante. E o segundo vinho, eu achei muito interessante que ele falou, que é uma mensagem que a igreja tem, que ela vai além agora, é melhor. Por que é melhor? Porque além da gente ter a mensagem que é a do primeiro vinho, que ele está vivo, agora a gente tem uma mensagem que é uma loucura para o mundo, que o mundo não entende. Ele está vivo, mas ele vai voltar. Achei isso muito interessante a colocação dele, né? Preparando a igreja Com certeza. para o arrebatamento. É interessante aqui a pergunta diz justamente isso. São 3 expressões que mostram e descrevem a história da igreja com seu mistério. E um dos mistérios é esse, o primeiro e o segundo vinho. Poucas pessoas podem entender isso, né? Nós podemos entender até o milagre, mas por trás do milagre, o profético, poucas pessoas conseguem ver. Exatamente. Mas alguém quer falar alguma coisa parecida? Sobre o Espírito Santo, né? Que, se você não tiver o Espírito Santo, nós não vamos subir, né? Então, Amém. nós temos que estar preparados a cada dia, não um dia só, mas todos os dias, para a gente poder vencer até a volta do Senhor Jesus. E também o Espírito Santo é que nos mostra a diferença, né, do primeiro e do segundo vinho. Né? Exatamente. O primeiro vinho é o fermentado, o segundo vinho é o milagre, né? É aquilo que Jesus fez. Cristiano, quer falar alguma coisa? Pastor, interessante, queria só trazer uma complementação. A igreja de Éfeso, ela testemunhou essa ressurreição, ela viveu ali o terceiro dia, ela iniciou
em Pentecostes o primeiro vinho, né? E interessante que a igreja de Esmirna, ela suportou as provas porque ela estava embriagada com este vinho. E em Provérbios confirma isso quando diz: e dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. É o poder ali do Espírito Santo ali que agiu no meio da igreja para que ela pudesse suportar as provas daquela última hora ali. É aquilo que uma vez você falou, né? Foi um dos nossos participantes que falou sobre aqueles que entravam dentro da prova, né? Que eram os leões. Sim. Alguns deles testemunharam tanto ali que houve conversão de quem estava ali. A mudança, né? Você está indo para a morte e está tendo conversão porque as pessoas estavam vendo a fé que as pessoas tinham em relação àquilo. Bom. Gustavo, alguma coisa? Acho bom, só para complementar, para a gente poder depois aprofundar nos assuntos, né? Como o irmão falou e o Thiago aqui complementou muito bem, né? Esses dois marcadores aqui temporais, como o Cristiano falou, né? Já começa a história ali. No terceiro dia a gente vai falar ali que tem os irmãos que complementaram sobre esse assunto, mas nesse terceiro dia, a partir da ressurreição do Senhor, então de toda a história da igreja, desde Éfeso até a última igreja de Laodiceia, está contida nessa passagem. Então, apesar de estarmos estudando Apocalipse, que fala justamente desse contexto profético da história da igreja, a gente consegue encontrar toda essa trajetória espiritual dentro de uma pequena passagem. E o mesmo apóstolo que testemunhou desse acontecimento, e o único que escreveu sobre este acontecimento no seu livro é aquele que o Senhor escolheu para mostrar as coisas que aconteceram, que estão acontecendo e que em breve hão de acontecer. Isso. Bem, agora nós temos o vídeo da Gabriela. Vai ser passado o vídeo da Gabriela. O faltar do vinho fala da igreja que deixou de ser guiada pelo Espírito Santo. Ela abandonou o Pentecostes, ela rejeitou a doutrina revelada pelo Espírito Santo. A segunda expressão é a expressão primeiro vinho, onde aponta para o derramamento do Espírito Santo para preparar a igreja para evangelizar o mundo. É a parábola do semeador, é a palavra sendo levada, sendo semeada. Já o segundo vinho é o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja nessa última hora, preparando-a para o arrebatamento. O segundo vinho, ele é chamado de o melhor vinho. E nós, como igreja fiel, nós vivemos hoje o derramar do melhor vinho. A igreja fiel, ela não pode se embriagar com o vinho do mundo, e sim embriagar-se do vinho do Espírito Santo. Quem não tem o espírito de profecia não alcança a revelação. Tudo na palavra é profético, e só a igreja fiel alcança a revelação, alcança aquilo que é a verdade absoluta. O mundo vive uma verdade relativa, mas o Senhor, ele não trata com o mundo. Como diz a palavra, mulher, que tenho eu contigo? O mundo vai continuar como está, mas a igreja fiel, ela tem o privilégio de vivenciar o derramar do vinho mais excelente. A todos a paz do Senhor Jesus. Bem, voltando, não é? Falar sobre ela. Quem quer falar? Você, Cristiano, você, Gustavo, ou a irmã, sobre o vídeo dela, que ela fala muito bem sobre o abandono do Pentecostes. Se eu puder complementar. Claro, com certeza. Acho interessante que naquele momento em que acaba o vinho, há um clamor de alguém ao Senhor. Então, a mãe de Jesus, ela vai, olha, acabou o vinho, ela faz um pedido, faz um clamor. E naquele momento, aquele pedido é rejeitado. Porque, profeticamente, fala dessa igreja que experimentou esse primeiro vinho e agora não tem mais esse vinho, não tem mais essa alegria, esse poder para testemunhar, ele acabou, ele tinha terminado. E agora essa igreja reclama com Deus, ela cobra de Deus essa falta desse vinho por uma consequência de uma escolha dela própria, que rejeitou este vinho. E esse clamor foi rejeitado. O Senhor falou, olha, aqui tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. Mas depois, a gente pode até responder e complementar mais à frente, há um clamor que esse clamor vai ser atendido. É o clamor que a igreja está fazendo hoje, né? Exatamente. Isso. Quando o mestre Sala chama o noivo, né, vem. Então, naquele momento, esse clamor ele é atendido, porque quando o mestre Sala chama o noivo, até para falar desse vinho novo, desse segundo vinho, o noivo vem. E esse clamor que o Espírito Santo hoje tem feito, tem ecoado juntamente com a igreja, nós, pela fé,
nós temos a certeza que esse clamor vai ser atendido. E a nossa esperança que esse clamor seja atendido, porque nós estamos hoje aqui embriagados com o segundo vinho, que é o melhor vinho, e é esse vinho que vai nos trazer, nos dar alegria para nos encontrar com o noivo. E também que representa o sangue de Jesus. Com certeza. E você é vê o nossa seguinte vida. também, né? Todo mundo estava na festa, inclusive o Senhor Jesus. Mas ninguém sabia ainda as qualidades do Senhor, aquilo que o Senhor estava pronto para fazer. O mestre Sala foi primeiro ao noivo. Olha, acabou. E Maria levanta e fala, não, fica só um pouquinho, vamos conversar. E Jesus faz a transformação. A nossa vida hoje também é uma transformação, né? Aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Verdade. Uma coisa, Cristiano. Pastor, interessante que a igreja de Pérgamo inicia com essa contestação. Acabou? O vinho. Acabou. E a gente pode trazer dois aspectos ali que ela viveu. Não tem compromisso com o profético, porque ela não entende a profecia daquele momento ali, e ela caminha para ouvir, mulher, que tem contigo? E quando isso se reflete para a igreja de Tiatira, que vive ali a consequência da falta do vinho, sem vinho não tem festa. Né? Todos entendem isso. Sem vinho não há festa. Sem a ação do Espírito Santo no coração da igreja fiel, fervorosa ali, não tem o derramamento do Senhor ali. Com certeza. As bênçãos do Senhor. Está morto espiritualmente. Isso aí. Né? E ainda, quando fala assim, ainda não é chegada a minha hora, a igreja mostra que ela vive o histórico. Ela não conhece o tempo de Deus. Ela não conhece o Kairos. Ela não sabe ali o profético ali daquela hora ali. E você só vai conhecer sabendo da revelação do Senhor, a profecia. Não é isso? Interessante que a gente pode ver até aquela verdade absoluta e a verdade relativa. Qual vocês podem me dizer a verdade absoluta e relativa? É interessante. Já. Até dentro do ensinamento, é que é um destaque que a gente podia fazer agora do segundo vinho, falando daquilo que tem sido um marco para essa obra nesse momento, que é o espírito de profecia. Sim. É o diferencial desta obra, aquilo que aprendemos, até o pastor Gideon gosta muito de usar para nos ensinar, que é não remova os marcos antigos. Isso. A marca desta obra, e não é de agora, para quem está chegando, para quem está conhecendo a obra agora, não. É desde o início dessa obra. Essa obra sempre foi cheia do Espírito Santo. Ela foi guiada, dirigida todo o tempo pelo Espírito Santo. E hoje nós temos esse espírito de profecia. Uma igreja vai ser aberta. Então ali você vê que onde está presente o segundo vinho? Até nesses detalhes. Porque nós vamos lá e vamos perguntar, Senhor, é o momento? O Senhor está nisso? O Senhor vai permitir? Então é uma alegria para nós, né? É motivo de glorificação saber que nós estamos cheios da manifestação do Espírito Santo desse vinho. Então quando nós estamos cheios desse vinho, não tem lugar para outra, não é relativo, não é algo racional, não é algo desse mundo, não é aquilo que vem do homem. Eu acho, eu penso. Essa obra não. Eu acho, né? Essa obra é revelação, é um mistério. O mais simples, ele tem autoridade para levantar e dizer, Jesus, ele morreu, ele ressuscitou e vai voltar. Glória a Deus por isso. Inclusive, na semana passada, o pastor Gedeu usou uma frase, ele disse o seguinte, Jesus estava na festa, tinha vinho, mas eles esqueceram de Jesus. As pessoas não conheciam ainda Jesus, só Maria, que estava ali, seus irmãos. Então, é uma coisa interessante, foi o que eu perguntei a você, o que é relativo, o que é verdade relativa aqui? Jesus estava na festa? Havia festa? Havia acabado? É uma verdade relativa, né? Todo mundo sabe disso. Mas qual é a verdade absoluta? O transformador estava na festa. Aquele que ia transformar estava ali. O Todo-Poderoso estava ali. Só que as pessoas não conheciam. Mas Maria foi obrigada a falar, né? O mestre Sala sabia que estava tendo falta, todos sabiam que estava tendo falta. Pode pastor, falar. até ela, no início, ela é comparada até com a igreja infiel em Israel. Né? Isso. Mas quando ela fala, ela toma um posicionamento de entendimento, fazer tudo que ele manda. Aí a gente aponta que para a igreja ali de Sardes, ela descobre a Bíblia. A palavra, o tesouro que estava escondido. O tesouro que estava escondido. E quando ela tem essa ação, ela começa a entrar de novo na revelação. Houve a transformação dela também. Eu gosto muito daquele versículo, né, de João 14,6, que fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ter vida e ninguém vai chegar ao Pai sem o Espírito Santo. Né? E não sei se vocês estão lembrando, houve uma frase também do pastor Gerete que ele falou o seguinte, o Senhor muda o interior da pessoa. É muito fácil hoje, né? Você fala assim, eu tenho Jesus na minha vida.
Mas o teu interior, ele não está relacionado ao seu exterior. O crente que se converte hoje, ele se converte no interior e transforma o exterior. Essa transformação é que poucos sabem. Eu prefiro ter um rótulo, né? Eu vivo de rótulo, né, Gustavo? É o rótulo de servo, de crente, mas não vive aquilo. Só tem rótulo. E essa transformação, ela, já que a gente entrou nesse assunto, né? Claro. A transformação, ela está bem marcada nessa ordenação que fala historicamente ali da igreja de Sardes, de encher as talhas com água. Mas quando o Senhor manda, encher tudo, até a boca. Ou seja, historicamente na igreja de Sardes, em que a palavra finalmente saiu das catacumbas, saiu das catedrais e os servos do Senhor puderam ter acesso, então né? O homem pôde ter acesso à palavra e transbordar, encher o seu coração com a palavra do Senhor. E só com o coração cheio, sem espaço para outras coisas, sem espaço para razões e verdades relativas, que o Espírito Santo se manifesta. Para que o Espírito Santo possa nascer em meu coração, ou seja, para que o milagre da transformação, para que o milagre da vida possa acontecer na minha vida, meu coração precisa estar cheio da palavra do Senhor, sem espaço para mais nada. E aí, historicamente, profeticamente, nessa igreja de Sardes, isso acontece. Agora, o homem ele tem essa condição para que no próximo período, na igreja de Filadélfia, aconteça o grande derramamento e aí essa água vire vinho. E agora nós podemos ver, sabemos historicamente, os grandes pregadores, a alegria do Espírito Santo que toma conta da igreja da última hora para anunciar o melhor vinho, anunciar o segundo clamor. Só complementando o que o Gustavo falou, fez uma excelente colocação. E as talhas com água faziam parte do ritual de purificação. E isso faz com que a igreja comece a ouvir novamente a voz do Senhor e entre de novo na festa da alma. E vamos parar um pouquinho e pensar uma coisa. As talhas da purificação. Você não podia entrar em canto nenhum sem se você purificasse, lavasse as mãos e os pés, não é isso? Acabou o vinho. Jesus manda encher as talhas novamente de água. Então agora a talha que era usada para mudança, né, para lavar as mãos, ela passa a ser o inverso. Ela passa a virar vinho. E como é que as pessoas que estavam do lado de fora, que ainda não tinham entrado na festa, poderiam entrar? Ali fecha. O arrebatamento começou ali. Não sei se vocês conseguiram me entender. Não tinha mais como purificar. Não tinha mais como purificar para entrar na festa. Sim. Não é? Muito bom. Pastor Thiago, quer falar mais alguma coisa? Assim, o que... Tem tanta coisa aqui. Não, muito rico. É muito bom. Esse assunto dessa semana foi maravilhoso. Agora eu lembrei aqui de um seminário já há bastante tempo, lá onde o pastor Judeu Tille trouxe um ensinamento, e eu achei aquilo muito interessante. A obra não é algo emocional, não é emoção, mas ela é um processo. Jesus é vida. E isso a gente vê no nosso meio. O que é interessante é que às vezes a gente quer ser cheio do Espírito Santo, quer estar cheio. E o pastor Judeu Tille fez uma colocação, achei muito interessante. Ele falou assim, o homem, ele quer receber a bênção do Espírito Santo, mas para isso tem que ter um preparo. Aí você está cheio primeiro dessa água. Então você tem que estar cheio da palavra, da doutrina, que tanto nós aprendemos também como obra, né? É a fonte, a doutrina. Eu acho lindo quando o presbitério coloca para nós que a doutrina já está posta. Está à disposição também, né? De todos que estão nos ouvindo agora. Com certeza. Então, se a doutrina está posta, todos podem se encher de água. E quem estiver cheio de água, onde quer que esteja, eu acho esse trabalho, o trabalho que nós estamos fazendo como obra, eu fico imaginando agora quantas pessoas podem estar no hospital impossibilitado de ir para a igreja, porque está enfermo, ou em qualquer outra situação, trabalhando. Mas o que nos alegra é saber que aonde quer que essa palavra está chegando, qualquer que estiver ouvindo agora, se encher o coração dessa água, a vida vai entrar onde quer que esteja. Bendito seja o Senhor por isso. Essa semana eu recebi uma ligação do 0800, o retorno de uma ligação de uma senhora que ligou para ela. Ela não é serva, não é da nenhuma igreja. E ela falou o seguinte, eu estou em casa doente, eu preciso de um conforto, eu preciso de uma visita. E nós mandamos lá. E ela estava vendo todos os nossos programas, porque ela aceitou o convite pelo Zap. Ela estava aceitando, ela estava vendo todos os nossos programas. E ela ligou para lá e o pastor falou assim, nós vamos na sua casa. E quando alguém foi na casa dela, uma senhora foi na casa dela, falou assim, essa é a verdadeira igreja que eu quero, que dá assistência à distância.
Não é aquilo que a gente faz naturalmente na nossa igreja, a gente não vê o retorno, né? Ela pediu, você foi e entendeu o Senhor. Tem uma experiência que a gente teve, tem um pastor que trabalha conosco no Manaim no trânsito, que é o pastor Jordano, tá junto com a gente ali. Ele é de Campos, mas como ele cresceu aqui com a gente aqui na nossa região do Rio, está sempre no Manaim. Ele estava dividindo a experiência que há pouco tempo chegou uma ovelha na igreja dele e ela chegou entendendo a obra por completo. E às vezes isso é até bom para a gente valorizar o trabalho, né? Até o trabalho da Rádio Manaim, da TV Web, do satélite, que é importante. Chegou a senhora, procurou ele começou a conversar com ela, falou assim, olha, eu quero me batizar. Ele, mas você está começando agora, primeira vez que ela foi na igreja. Ela falou assim, mas olha só, eu já estou há 1 ano, né, na época da pandemia, assistindo todo o culto. Ele é mesmo, então vamos conversar aqui. Clamor pelo sangue de Jesus. Ela explicou detalhadamente, os seminários estão aí. Veio, quando terminou, ele levou para o grupo de intercessão, consultou, ela se batizou e está caminhando até Ela hoje. já estava direto no segundo vinho. Né? E um ponto importante para complementar o que o Thiago falou é que quando a palavra diz assim que o mestre Sala chama o noivo, o Espírito Santo, o mestre Sala dá um testemunho. Ele fala assim, olha, todo homem põe primeiro o vinho bom, e aí quando todo mundo já está alegre, depois o inferior. Ou seja, mostrando como a profecia ela ecoa dos tempos históricos para os nossos dias, mostrando a situação do evangelho aí fora. O evangelho, uma igreja, um evangelho que está preso nas primeiras experiências, que aceitou Jesus, mas vive simplesmente uma conversão para essa vida e quer se embriagar apenas com o primeiro vinho de dizer que Jesus está vivo, mas esqueceu ou não se atentou para a grande mensagem. Porque tem como o segundo vinho, tem como inferior. Para nós, o segundo vinho, ele é superior. Ele é o melhor vinho. Mas um evangelho aí fora que tem essa mensagem como inferior. É mais importante eu ser um evangélico próspero, eu ter uma vida boa aqui neste mundo, do que me preparar para a volta do Senhor. É o ato e processo. Exatamente. Tem que ter Exatamente. O natural do homem é ter essa mensagem como inferior. Mas tu guardaste o bom vinho até agora. Ou seja, até agora, um período, inclusive, profetizado na palavra, em que os profetas do Velho Testamento queriam ter as experiências, ver o que nós temos visto, nós temos tido este privilégio, desse bom vinho, desse derramar profetizado lá em Joel, tão intenso para os nossos dias. Tem um texto em Hebreus assim, provendo Deus algo melhor a nosso respeito, Com certeza. Profetizando esse momento tão lindo que a igreja está vivendo. Né? Aí nós vamos ver o seguinte, né? Nós vemos 2 vídeos, somente 2, nós estamos aí com quantas revelações, que não é isso? Riqueza, né, esse trabalho. Né? Bem, nós vamos ver agora... E eu guardei um versículo aqui, né, que fala em Apocalipse 1, verso 8, que fala, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e Glória a fim. Deus. E que ele é, que era e que há de vir. Isso. Então, finalizando, né, que é tão importante a gente saber, né, que ele é tudo em nossas vidas. Glória a Deus. Bem, nós vamos ver agora o vídeo da Lorena, de Londrina, e vamos voltar. Amém? As expressões que mostram que João descreve a história da igreja como ministério são: ao terceiro dia representa a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. As bodas falam do casamento do Senhor Jesus com a igreja. O primeiro vinho fala do derramamento do Pentecostes, porém quando há falta desse vinho é o abandono do Pentecostes, que o cristianismo rejeitou. O vinho fala da alegria do Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus transforma a água em vinho, fala do avivamento da igreja, o derramamento do Espírito Santo que estamos tendo nos dias de hoje. Então, o segundo vinho, o último vinho, ele se trata do momento atual, do momento que estamos vivendo. Sem o vinho, nós entramos na razão. Somente quem está cheio do Espírito Santo, somente quem está embriagado desse vinho, subirá para a eternidade no dia do arrebatamento. A paz do Senhor Jesus. A primeira expressão que nós podemos destacar aqui é a morte e ressurreição, que está na expressão ao terceiro dia. E essa expressão fala também da comunhão da igreja, porque foram convidados ali para a festa a mãe de Jesus e seus discípulos, que é algo muito semelhante ao que aconteceu após Jesus ressurgir
do sepulcro, revelou-se primeiro a Maria e depois aos discípulos que estavam ali todos em comunhão, mostrando também, meus irmãos, que é na comunhão da igreja que a vida de Jesus se manifesta. Também nós vemos a figura do mestre-sala, na expressão do mestre-sala, que fala do Espírito Santo. É aquele que ajuda o noivo na sua festa. Ele prepara a festa, prepara os convidados, para que quando o noivo vier, tudo esteja pronto para a festa. E por fim também nós podemos ver a figura do próprio noivo, que é o Senhor Jesus. E essa figura, meus irmãos, é muito importante, principalmente porque Jesus disse no início que ainda não era chegada a sua hora. Mas agora nós vemos que vivemos um momento do breve e agora é chegada a hora do noivo. É a hora em que ele nos deu o bom vinho, aquilo que nós necessitamos para estar na sua presença, a revelação da palavra, aquilo que nos tira da nossa razão. Contrariando toda a razão humana, Jesus deixou esse vinho para o último momento, para que os convidados se alegrassem, estivessem preparados para a sua chegada. Como diz Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Essa é a hora do noivo, à meia-noite, quando ele virá para buscar a sua igreja amada. Amém? A paz do Senhor Jesus. Bem, nós vimos aí o vídeo da Lorena e junto dele eu pedi para passar também o do Thales, que é para juntar um pouquinho mais as expressões. Amém? Amém. Tiago, por favor, vocês queiram começar? Você quer? Com relação ao pastor Ismael, a Lorena, achei interessante que ela abordou bem sobre o terceiro dia, né? Para nós, é sempre bom a gente destacar que nós não temos que apontar nada, dizer nada com relação a outros lugares, religiões, não é o caso. É aquilo que nós aprendemos. Mas a gente precisa enfatizar que é aquilo que nós temos como diferencial. E aquilo que nós temos aprendido constantemente. Obra sem revelação, ela tende a ir para o misticismo, para a razão, para tudo aquilo que nós estamos vendo aí. E o terceiro dia é um grande mistério. Está apontando para um momento único para o homem. É um momento que está falando que ele está vivo, ele está operando, ele está manifestando o seu poder, Jesus está manifestando o seu poder. E interessante que não é isso agora. Não. A gente pega o próprio evangelista, né, o próprio apóstolo João, no capítulo 8, no verso 56, ele diz assim: Abraão, o vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. E a gente sabe que Abraão, ele teve essa experiência no terceiro dia. Então isso para nós é um marco, é saber que esta obra, ela é profética. E nós estamos vivendo um momento que é único, maravilhoso. E é uma das expressões que a Lorena entendeu, né? Isso. É o paralelo de, assim como o ministério do Senhor Jesus em vida começou ao terceiro dia, depois de um evento, né? Também o ministério do Senhor através da igreja começa depois do terceiro dia da sua ressurreição, da sua morte e da sua ressurreição. Com o derramado do Espírito Santo, ali a igreja está fundada. E aí já... Isso, no Pentecostes. Aí puxando um gancho no que o Thales falou sobre comunhão ali dos discípulos da igreja do Senhor. Nesse evento do casamento, Jesus já havia feito discípulos. Ele já havia, então ele já tinha iniciado o seu discipulado. Já haviam pessoas, além da sua família, que o conheciam intimamente. No Pentecostes já havia também aquele grupo de discípulos, de apóstolos que tinham conhecido e vivido o Senhor. Foram eles que receberam e foram eles que puderam anunciar para todos aqueles que estavam em volta ali o teor do primeiro vinho até então. Muito bom. Interessante. Olha como é que é interessante, né? A gente tem até que tomar cuidado porque esse assunto está maravilhoso. Com relação à comunhão, a gente para analisar. Comunhão. O que é comunhão? É ter em comum, ter algo em comum. E o que eles tinham em comum ali? Eles tinham em comum o vinho, o melhor vinho. E hoje, o que gera comunhão? Porque assim, nós vivemos a obra, esta obra tão maravilhosa. O que nos move? Porque nós temos o Espírito Santo. Nós temos comunhão, revelação e profecia. Glória a Deus. Nossa vida está tranquila. Gustavo? Pastor, Cristiano? A gente pode ver aqui que a gente tem 4 grandes aspectos aqui nesse momento. A gente tem a certeza do que começa a festa da salvação. E logo isso a gente vai entender o que? A ressurreição, o mistério do terceiro dia. A gente vai entender o que? A promessa. Recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, como diz lá em Atos. A gente vai entender a Galiléia dos gentios, né? Os judeus e as nações, profetizando já sobre isso.
E o principal, o Pentecostes, não há boda sem vinho, pastor. Não. Isso está literalmente claro, como Uma o pastor alegria, Tiago falou. A gente tem os marcos, a gente tem que defender esses marcos. Não há bodas sem vinho. E interessante, esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo hora do dia, como diz lá em Atos. Eles estão embriagados com o poder do Espírito Santo. Interessante que o Cristiano falou. A gente estava fazendo o trabalho da escola dominical na terça-feira, e a gente estava falando sobre o Cristiano apresentou essa situação, e eu estava lembrando de uma mensagem antiga nossa, que a Galileia, né, o Cristiano, acho que ele chegou a colocar isso na terça-feira. A Galileia era um lugar onde tinha muito gentil. Ali era um local onde tinha muita gente que não era só judeu. Olha como é que vai profetizando. E um rei, ele recebeu um presente de Salomão. Salomão deu um presente para ele, não me recordo agora, não sei se é Irão. Ele recebeu um presente ali e ele falou assim, nossa, essa terra é Cabu. Quantas pessoas estão fazendo isso? Essa terra aí que Cabu é poerenta. Nossa, é poerenta, isso não tem valor. Quantos que estão desprezando essa riqueza, essa revelação? Agora, para nós, não. Agora, para nós, é a Galileia das Nações, é onde Deus manifestou o poder dele, é onde o gentil está profetizado que há salvação para ele. Que maravilha isso, né? Com certeza. Mas alguma coisa, Gustavo? Eu vou deixar o próximo vídeo. Bem, agora nós vamos ver 2 vídeos, que é do Brian, de São Gonçalo, e do Milton, aqui de Copacabana, e nós voltamos para comentar. Vem? Acerca das 3 expressões que descrevem a história da igreja como o mistério, podemos ver em João, no capítulo 2, ali no primeiro versículo, logo no início, ao terceiro dia. Ao terceiro dia aponta profeticamente para a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, quando Jesus venceu a morte e nos garantiu o direito de estarmos nas bodas do Cordeiro. E a segunda expressão, irmãos, podemos ver no versículo 3, e faltando vinho. Ali eles perderam a alegria do Espírito Santo, eles se afastaram daquilo que está lá em Atos 2, que foi o derramamento do Pentecoste, e se tornaram ali uma igreja infiel. E a terceira expressão podemos ver no 4º versículo, que diz, mulher, que tenho contigo. Nós podemos fazer um comparativo com o que está escrito em Mateus 25, no versículo 12. Jesus vai dizer, em verdade vos digo que não vos conheço. Aquelas mulheres ali também tinham se afastado da alegria do Espírito Santo e ficaram de fora das bodas do Cordeiro. A paz do Senhor Jesus. O primeiro mistério está no primeiro versículo, e ao terceiro dia, apontando para a morte e a ressurreição de Jesus, que aconteceu ali no Calvário, que é o grande lagar. Foi o grande lagar onde o vinho precioso, o sangue de Jesus foi derramado, tipificando ali o derramar do seu Santo Espírito. O segundo mistério está no versículo 4, quando Jesus disse para Maria, mulher, o que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, o tempo de Deus não é o tempo do homem. O homem e a mulher, na razão, não conseguem alcançar o tempo de Deus. Terceiro mistério foi quando Jesus mandou que enchesse as 6 talhas de água. Talhas essas que eram usadas para a purificação dos judeus. Ou seja, a verdade relativa, o homem na religião, só consegue se purificar por fora. Porém, Jesus naquele dia deu grande ensinamento, grande mistério, ele purifica por dentro. Ele mandou que enchesse aquelas 6 talhas que tipificam o homem de água, não água comum, mas agora a palavra, a água como palavra viva e eficaz que penetra até a visão da alma e do espírito, separando juntas e medulas, que é apta para discernir as intenções e pensamentos do coração do homem. Ou seja, preparou o interior do homem para um ambiente propício para o milagre, o grande milagre, a transformação, a operação do Espírito Santo de Deus, que é o vinho, a alegria do Espírito Santo, que nunca mais vai sair da nossa vida. Amém? A paz do Senhor. Bem, vimos aí o vídeo do Brian e do Milton, e agora eu queria novamente que vocês comentassem. Está tão bom, né, que a gente... Ótimo. Muito bom. Vamos lá, então, Gustavo. Eu queria complementar com o que o Brian falou, desse questionamento que o Senhor faz com a mulher, né? Como a gente falou lá atrás, a gente vai aproveitar e complementar logo aqui, porque a gente já está finalizando o assunto, e justamente isso, como nesse momento da igreja ali representada pela igreja de Tiatira, que ela recebe essa rejeição. O Senhor é bem claro ali no livro de Apocalipse em como o Senhor rejeita e de que maneira essa igreja foi infiel, como ela preferiu se deitar
Inclusive, o texto de Apocalipse mostra isso, que na cama dessa igreja se deitou outra pessoa que não era o Senhor, ou seja, preferiu outros amores, outros vinhos, ao invés desse primeiro vinho, desse grande vinho que foi derramado no Pentecostes. E quando essa igreja vem, então, retrucar a Deus, que não tem vinho, ela recebe imediatamente essa rejeição. Não tenho nada contigo, não tenho parte. Nesse momento da igreja de Tiatira, a igreja ela oficialmente perde a parte que ela tem com o Senhor. Nós fomos vendo ali das primeiras igrejas como elas foram vivendo essa experiência, mas à medida que o tempo foi passando, foram perdendo, mas agora em Tiatira, oficialmente, esse contrato e essa comunhão que nós acabamos de comentar, ela é cerrada, cisalhada, cortada, e aí essa igreja é rejeitada pelo Senhor. E como lá na frente, um outro clamor, um outro pedido vai ser feito ao noivo, mas esse pedido sim, esse pedido vai ser atendido, porque esse pedido é feito por alguém que está embriagado com o melhor vinho. Então o pedido, como a irmã, inclusive a irmã Maria falou, não é possível receber essa bênção do Senhor se não tivermos o Espírito. Então uma igreja que está com o coração vazio de vinho, de religião, de verdades relativas, de conceitos, de sabedorias humanas, essa igreja que está vazia do Espírito não tem o seu clamor atendido. Entretanto, uma igreja que está cheia do bom vinho, ela clama e o Senhor atende. Ela clama junto com o Espírito, que clama pela vinda do noivo, e o noivo vem. Quando a igreja que está cheia do vinho está junto com o Mestre Sábio do Espírito Santo dizendo, noivo, vem, o noivo vem. Essa é a nossa esperança. Amém. Cristiano? Pastor, então, o Gustavo falou, eu vejo esse início em Sardes, quando a Bíblia é descoberta, né? Estava escondida e ela é novamente introduzida ali. É a reforma, né? Pela reforma protestante. E a gente pode ver ali que foi provado ali que a palavra ela não é tradição. E nem para a purificação dos judeus. Isso fica bem claro em Sardes. E a gente pode ver que novamente a igreja começa a escutar a voz de Jesus. E o que acontece depois disso, pastor? O bom vinho, que o Gustavo falou. A igreja de Filadélfia, ela vive um momento ali em que o Espírito Santo novamente foi derramado. O segundo é melhor do que o primeiro, porque ele opera ali o milagre, ele coloca novamente o projeto ali, novamente o projeto é descoberto ali por essa igreja. E a gente vê que não é mais pela razão, e sim pela operação do Espírito Santo. É uma igreja que é totalmente dependente da ação do Espírito Santo. Ela não vive pelo coração, pela razão, ela vive sim pela direção do Senhor. E na obediência, a palavra de Deus ali é apresentada ali novamente, a Bíblia. E o que acontece, moço? A festa das bodas, o Maranata, o momento se aproxima, todas as profecias se cumprem, o segundo vinho já é derramado, a igreja enfrenta o quê? Grandes lutas. Todos nós aqui enfrentamos grandes provas e lutas, mas o segundo vinho preserva e prepara essa igreja para o arrebatamento. Muito bom. Tem igreja até que não busca assim, os dons espirituais na palavra de Deus, né? E é tão importante, né? E a igreja fiel tem que estar buscando a palavra. E o nosso, tá cheio de água, só tem água. E hoje, não é aquilo que nós estamos vendo, a profecia, né? Nos mostrando os marcadores proféticos. O Senhor está falando. A gente sempre bate no nosso lema lá atrás, né? Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito... O Senhor está falando a todo momento conosco. No culto profético, nas mensagens, todo momento o Senhor está falando conosco. Tiago. Interessante aqui, só para... Senão eu vou acabar alongando aqui, não vou atrapalhar. Por exemplo, a gente achou uma resposta aqui que a Bíblia ela é maravilhosa. Com né? certeza. Então, mas para nós, você abre a palavra, ela é vida, né? Você vê assim, o mestre Sala provou água. Isso também traz um temor para a gente, saber que um dia nós vamos ser provados, né? No sentido de estar pronto para arrebatamento. Um outro ponto também que a gente pode destacar aqui é que o mestre Sala chamou o esposo. Aí é o grito que a igreja tá dando nessa hora, porque esse grito não é nosso. Ele não é um grito que vem de dentro do meu coração apenas, é um grito da emoção, não. A igreja, ela está gritando aquilo que o Espírito Santo, é um brado daquilo que o Espírito Santo está colocando no nosso coração.
E é um texto também, porque assim, o Espírito e a esposa dizem vem. É Maranata, né? Hoje nós estamos anunciando isso. É interessante, não é? É que existe uma mudança. A água transformada em vinho, a conversa do mestre-sala do noivo, né? Sobre muitos colocam o primeiro vinho melhor, deixam o último o pior. E nós estamos vendo o seguinte, o momento que nós estamos vivendo é o melhor possível. Quantos já partiram, né? Que queriam viver nossos dias. Eu acho que a nossa geração ainda é privilegiada. Amém. Porque nós estamos vendo o tempo do breve, né? O tempo do pré-arrebatamento, aquilo que vai acontecer daqui a um pouco. As notícias dos jornais, né? Cada dia um marcador profético se cumprindo. E o segundo vinho, o resultado do milagre. Com certeza. O milagre é interessante justamente isso, Cristiano. Quando o mestre Sala vê que a água virou vinho e que ele absorve, ele fala, poxa, mas esse vinho é muito melhor. Como é que aconteceu isso? E ele vai se aprofundando na revelação e entendendo aquilo que Jesus fez. Fica maravilhado. Justamente. É a maravilha do milagre. Né? A palavra revelada. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe. Como é que tu consegue transformar água em vinho? Mas alegra a alma. Com certeza. E a palavra sempre é muito didática quando vai ensinar a respeito da salvação, e sempre nesse paralelo, né? A gente já encontra, como o senhor falou, nessa transformação, essa doutrina de palavra da vida e palavra viva. Ou seja, tudo bem, você encheu de água, mas se não houver essa transformação, a água, quimicamente falando aqui, é uma estrutura morta. Apesar de ser essencial para a vida, mas a água por si mesma é uma estrutura morta. Mas aí, na transformação, o vinho, ele já é uma estrutura viva, porque ele vem da fermentação. Então, essa diferença da palavra da vida e a palavra viva. E sempre assim, esse contraste entre dois grupos. Né? O homem, todo homem coloca primeiro o vinho bom. Mas um grupo ali estava com um vinho bom. O último vinho foi melhor do que o primeiro vinho. Ou seja, quantos ali na festa, a palavra não fala, mas quantos ali na festa já estavam tão embriagados com o primeiro vinho, ou sabendo que tinha acabado o vinho, já não se despediram, não foram embora e não tiveram a oportunidade de provar do melhor vinho. Ou seja, quantos foram chamados para aquela festa, mas não foram escolhidos para provar o melhor vinho? Isso é muito interessante, porque o momento nosso hoje é o momento de entender justamente o segundo vinho. Não é? Não tem por onde nós voltarmos ao primeiro. É o que você falou. Muitos já passaram, muitos já foram embora, muitos já tiveram experiência com o primeiro vinho, mas não tiveram com o segundo. Mas que o momento nosso agora é de ressurreição. É aguardar o arrebatamento. Os dois entendimentos que a igreja tem que ter nessa última hora. Ela tem que ter o quê? Saber que foi Jesus que fez o milagre e aguardar. É o entendimento dessa última hora. Bem, vamos então agora entrar no momento especial, que é das crianças. Nós vamos cantar um hino. O nosso público também vai cantar e depois nós voltamos. Amém? Jesus,
Bem, glória a Deus. Glória a Jesus, né? As crianças Glória a cantam, Deus. né, Stephanie? E vocês estão vendo que a Stephanie hoje está aqui no lugar do pai dela, do Cristiano, uma adolescente, né, aguardando o início do mês para ver a data da mudança de classe, né, Stephanie? Isso. Nós vamos assistir os vídeos agora. Eu não vou fazer a pergunta porque os pais já fazem. Da Gabriele, de Chapecó, da Eliane, de São Paulo, e da Noemi, 30, daqui do Rio de Janeiro. Vamos assistir os vídeos, vamos voltar. Eu queria, Stephanie, que você comentasse a pergunta, tá? Amém? João testificou da palavra de Deus, testificou do testemunho de Jesus Cristo e testificou de tudo o que tem visto. Em Apocalipse 1:2 nos fala: o qual atestou a palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Amém? A paz do Senhor Jesus. Testificou da palavra de Deus, testificou do testemunho de Jesus Cristo e testificou de tudo que tem visto. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Ao ler Apocalipse capítulo 1, verso 2, identifica os 3 testemunhos de João após sido notificado sobre as coisas que brevemente devem acontecer. Primeiro, testificou da palavra de Deus. Segundo, testemunhou de Jesus Cristo. Terceiro, o que tem visto. Esses 3 testemunhos que João reforça a sua experiência. A paz do Senhor Jesus. Bem, Stephanie, vimos aí os vídeos, agora eu queria que você participasse conosco. Como já foi lido, né, em Apocalipse 1:2, é mencionado os 3 testemunhos, que o primeiro é a palavra de Deus, e eu queria complementar que Sim. João testifica sobre a palavra de Deus, indicando que o que ele está escrevendo é uma revelação divina, e não palavras do homem, sim revelado o que Deus falou. Quando, segundamente, fala o testemunho de Jesus Cristo, ele também dá o testemunho de Jesus Cristo, afirmando que a revelação que está sendo transmitida é proveniente de Cristo e que é testemunho fiel. E na terceira coisa, que é tudo o que viu, ele testifica sobre tudo, todas as experiências que ele viveu, todas as visões que ele teve, as revelações que ele recebeu e que está descrito no livro de Apocalipse. Glória a Jesus. Vamos lá. Gustavo, você ainda está solteiro, né? Já viu aí as crianças. Fala para nós, para a gente, como é que você vê as crianças nessa empolgação de gravar um vídeo, o pai ensinando um pouquinho? Eu já passei da fase, mas eu lembro, né? Eu estive intermediário e adolescente na igreja. Acho maravilhoso, né? Eu fico assim... Na minha época a gente não tinha essa participação, na minha época a gente participava ali na igreja mesmo, igreja, né? Ninguém via a gente no máximo glorificava ali no culto. Eu acho assim, motivo de glorificação muito forte a gente poder ver, né, como de fato o ensino tem sido disseminado para as nossas crianças, né? E que não é nada pesado. As crianças, elas aprendem, elas entendem, elas explicam, elas falam. Então, assim, não é uma coisa maçante e pesada para as crianças. Esse é um ensino que tem trazido bênçãos, é uma coisa boa para as crianças. E você vê a disposição de gravar o vídeo, de ler a palavra, você viu a pequenininha ali procurando o Apocalipse para ler. É uma coisa maravilhosa, né? A gente está vivendo hoje com as nossas crianças. Amém? É até o Fala, ensino que a gente tem como obra, né? Que para nós... As classes não são a igreja do amanhã, são a igreja de hoje, né? Aquilo que nós aprendemos. É interessante a gente lembrar sempre o nosso querido companheiro pastor Dodge, né? Em que ele falava, não é? Classe de 0 a 3 eu acho que é importante demais, onde tem na gravidez até os 3 anos. E ali você começa a explicar para a criança uma palavra, um corinho, em que ela vai cantando. E é aquilo que a gente sabe, ensina a criança no caminho que ele deve andar, porque quando for velho não se desviará dele. Não é isso? A alegria, às vezes, do pastor é ver, a gente vê a participação da Stephanie, aí você olha a gente aqui vendo, observando o trabalho dela feito, as respostas ali, complementar aquilo que ela alcançou. Isso é motivo para glorificar o nome do Senhor. Há pouco tempo atrás nós vimos a tua irmã, né? Falando, dando a resposta, é muito bom isso. Amém? Eu dou aula para as crianças de 3 a 7 anos e todas as vezes que a gente traz
uma coisa para mostrar, os desenhos. Antes da gente mostrar, as crianças já estão respondendo. Muito bom. Mas é isso mesmo. Muito importante. Né? As crianças estão Elas pesquisando. levam a Bíblia. Levam a Bíblia e vocês veem o seguinte, a pesquisa, não é? Você pega uma criança, um intermediário, talvez até um adolescente. O adolescente quase não grava para a gente, mas quando a gente vê, você vê aquilo que a Stephanie fez, que você fez, né? Anotado tudinho, as revelações que trazem. A gente estava vendo aí algumas revelações anteriores dela, de uma resposta muito boa. É verdade. Amém? É verdade. Bem, agora nós vamos à pergunta da acessibilidade. Novamente, eu não vou fazer, porque a maioria dos responsáveis fazem. Guilherme, de Belo Horizonte, o Tiago Oliveira, de Patinga, Minas Gerais, e a Helena Neto, de Belfort Roxo. Nós vamos assistir, depois vamos comentar. Eu queria, Tiago, que você fizesse comentário. Também? Ao ler Apocalipse, capítulo 1, verso 1, o que Jesus queria mostrar aos seus servos? Eles queriam mostrar aos seus servos em brevemente acontecer. A paz. Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor. Hoje o Tiago vai responder a pergunta de número 3. A pergunta é: ao ler Apocalipse capítulo 1, verso 1, o que Jesus queria mostrar aos seus servos? As revelações das coisas que brevemente deve acontecer para que a igreja estivesse preparada para o arrebatamento. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Estarei fazendo a Helena a pergunta de acessibilidade. Lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 1, o que Jesus queria mostrar aos seus servos? As coisas que brevemente devem acontecer. A paz do Senhor Jesus. Amém. Olá, pastor Tiago, tem algum comentário a fazer? Esse trabalho é maravilhoso, né? Sim. A gente vê o cuidado e tem sido marcante. Particularmente na igreja que eu estava, a gente tem lá um companheiro que ele é surdo e ele foi oralizado. Eu costumo dizer para ele que ele é um milagre, né? E a gente vê que essa obra ela tem uma preocupação, né? De agregar todos, né? E você olha as respostas, você vê o cuidado, né? Até dos pais também, né? Motivo de gratidão a Deus, de ver o cuidado, o trato, ver que fazem parte desse mesmo corpo, né? E mostrar também, né, Tiago, que existe uma deficiência, um transtorno, mas eles querem participar. Nós vemos o Tiago, né, o jovem com problema, com a dificuldade dele, mas ele quis falar, ele quis participar, se esforça, é um esforço. E interessante, às vezes nós pensamos, né, o pastor Biso, ele tem sempre falado nisso, o pastor Rubens, lá de Nilópolis, ele tem sempre falado o seguinte: não é só o cego, não é só o grupo de transtorno, não é só o surdo, mas nós estamos vendo agora também os idosos. Quantos idosos estão afastados, não entendem a escola bíblica dominical, e nós estamos fazendo um trabalho direto com eles. Isso é muito importante. A acessibilidade agrupa um grupo grande de pessoas. Amém? Amém? Bem, agora nós vamos terminar o nosso programa com alguns avisos muito importantes. Primeiro, eu queria que vocês gravassem os vídeos. Tá, Thiago? Pega lá na igreja que você vai ficar, pede para gravar o vídeo, tá? Grava sempre no telefone deitado, que vai ser uma bênção para a gente. E é bom o pastor ele fazer esse trabalho na igreja, que ele vê a igreja crescendo. Com certeza. Isso é muito bom. O crescimento é muito bom. O fruto é da igreja local. Da igreja local. E você vê o seguinte, se nós não tivermos agora as inscrições no YouTube, nós já estamos chegando aí, passamos já de 1 milhão e estamos chegando. Nossa, glória a Deus. Também eu queria pedir a vocês que se inscrevessem no nosso canal do Instagram de Pedro do Rio. Sim. Para ter o pessoal do Rio de Janeiro, ter as notificações daquilo que está acontecendo. Ative a notificação nesse programa, dê o seu like. Muito tá, importante. Stephanie?
Dá o likezinho lá, porque cada like é uma informação que alguém vai receber do nosso programa. E sem isso, não existe. E a plataforma entende que é importante e começa a oferecer. A transformar o like num oferecimento para aqueles que não estão, né, William? O pessoal já assiste tanta coisa, dá like em tanta coisa, um conteúdo desse que é um conteúdo para a vida e para a vida eterna, né? Justamente. E esse programa está sendo de subsídio para as irmãs de quarta-feira, para a reunião de quarta-feira. É muito bom. Daqui a um pouco nós vamos ter o nosso culto das 19 horas nas igrejas e às 20 horas no YouTube. Vamos mandar, né, Tiago? Pega lá a tua lista de Maria, pega lá a tua lista de contato do nosso WhatsApp, manda o nosso link. E também é bom a gente aqui também destacar, se o senhor permite também. Claro. Né? Estamos voltando de um seminário agora, Com certeza. De grupo de intercessão, né, de senhoras. E tem sido uma benção a gente participar do seminário. Com né? certeza. Os manaíns aí espalhados por todo o país aí é um motivo de gratidão. Com certeza. Uma marca daquilo que é a vitória que o Senhor tem nos dado. Né? Isso mesmo. Bem, eu queria agradecer a vocês. Tenha mais outras 5 vezes. Estamos aí. Tiago, a primeira vez, mas veio de novo. Não, primeiro como pastor. Como pastor. E bem rápido, né? Maria, que você volte sempre, tá? Participar conosco. Agradece lá o seu pastor, Stephanie. Volta agora como jovem. Né? Amém. A paz do Senhor. Domingo estaremos juntos. Paz do Senhor.